Vamos falar agora do problema 3 da seção 12.2. No item A, pede para você provar que o triângulo formado pelos pontos médios dos lados do triângulo é igual a 1/4 da área desse triângulo. Então, aqui você tem o triângulo original, triângulo ABC, e aqui o triângulo formado pelos pontos médios dos lados do triângulo original. Observe o seguinte, que este lado aqui é metade deste outro lado. Este lado é metade deste outro lado aqui. E este lado aqui é metade deste outro lado. Ou seja, você dividiu o triângulo original em 4 outros triângulos, cujos lados são metades dos lados dos triângulos do triângulo original. Isso significa que os 4 triângulos são congruentes, então você dividiu o triângulo original em 4 triângulos de mesma área. Ou seja, esse central, não só o central como todos os outros, tem 1/4 da área do triângulo ABC. No item B, pede-se para você mostrar que as medianas do triângulo podem formar outro triângulo. Então, eu estou dizendo aqui que essa mediana tem medida M1, essa outra mediana medida M2 e essa outra medida M3. O que eu quero mostrar é que essas medidas satisfazem a desigualdade triangular. Então, eu vou fazer o seguinte, prolongue esse segmento, essa mediana, tá? De maneira que esse segmento, do prolongamento, tenha a mesma medida que esse pedaço aqui, que é M1/3. Então, prolongue de M1/3 esse segmento. Isso significa que você tem 2 segmentos aqui que se cortam no meio, no ponto médio. Ligando aqui as extremidades, então eu devo ter um paralelogramo. Então aqui você tem 2M1/3, essa medida aqui é a mesma que essa, por ser um paralelogramo, então essa medida aqui também é 2M2/3, e aqui você tem 2M3/3. Formou um triângulo, a desigualdade triangular deve valer para esse triângulo, então você tem 2M1/3 menor do que 2M2/3 mais 2M2/3. Isso significa que M1 é menor do que M2 mais M3. E da mesma forma, você vai ter M2 menor do que M1 mais M3 e M3 menor do que M1 mais M2. De maneira que a desigualdade triangular é satisfeita para um novo triângulo formado com as medianas. No item seguinte, pede-se para você calcular a razão entre as áreas dos triângulos ABC e DEF. O triângulo ABC é o triângulo original, aqui com os vértices azuis, e o triângulo DEF é o triângulo formado pelas medianas. Veja bem, considere aqui esse triângulo em vermelho. Esse triângulo em vermelho, ele é semelhante ao triângulo formado pelas medianas. Então, se você faz a área do triângulo DEF dividido pela área desse triângulo, que eu estou chamando de T, você deve ter a razão de semelhança ao quadrado. Na verdade, 3/2 ao quadrado. Por outro lado, quando você faz a razão entre essa área desse triângulo e essa outra aqui, leve em consideração que esse triângulozinho aqui é 1/6 da área do triângulo ABC. Como aqui você tem 2, você está dividindo aqui na mediana, então
você tem 2 vezes a área de ABC sobre 6. A área do triângulo T é 2 vezes a área de ABC sobre 6. Ou seja, você tem 3 vezes a área de DEF sobre a área de ABC. Então, juntando essas duas informações, veja, 3 meios ao quadrado tem que ser 3 vezes a área de DEF sobre a área de ABC. Isso significa que a razão entre a área do triângulo formado pelas medianas e a área do triângulo ABC é 3/4.